para presidir o nosso próximo painel, doutora Natália Graciano, advogada formada pela Universidade Católica de Santos, mediadora e conciliadora judicial e extrajudicial, membro da Comissão Especial de Soluções Consensuais de Conflitos, essa é a nossa comissão, e da Comissão Especial de Mediação e Práticas Colaborativas da OAB de Santos. Muito bem-vinda, doutora Natália, é um prazer tê-la aqui conosco. E para compor esta também poderosa mesa, doutora Águida de Arruda Barbosa, ela possui graduação em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, mestrado em Direito Civil, Direito de Família pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo também, doutorada em Direito Civil, coordenadora da Comissão de Mediação do IBDFAM, e também, no começo, a gente estava falando que ela também é formada em Teologia. Olha que delícia. Doutora Águida, para quem não conhece, está desde os primórdios da mediação aqui no Brasil e é uma referência para todos nós. Muito bom. Compondo a mesa também, professor Freitas, doutor Antônio Rodrigues de Freitas Júnior, mestre, doutor e livre docente perante a USP, Arcada de São Francisco, onde também é professor associado de Direito do Trabalho e Direitos Humanos. Compondo também esta mesa, Daniela Gabay, doutora Daniela Gabay, bacharel em Direito pela Universidade Federal do Pará, mestre e doutora em Direito Processual pela Faculdade de Direito de São Paulo, visiting professor na Universidade de Lisboa, atualmente é professora da Organização da Justiça e do Processo coletivo, mediação e arbitragem na graduação e mestrado profissional na Escola de Direito da FGV, Fundação Getúlio Vargas, e é fellow do CIARB e atua como mediadora, árbitra, parecerista, advogada e outras tantas coisas. Mãe, né? Bem-vindos a todos, por favor. Natália, a mesa é sua. Primeiramente, eu quero agradecer ao convite, né? É uma honra estar aqui. Admito para vocês que eu não estou sabendo fingir costume, então estou nervosa. É uma honra estar aqui com essas palestrantes que a gente conhece bem, né? De tantos estudos e de tanta caminhada, de tanta história, né? Que eles fazem parte aí na mediação. Começar com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, tenho cabelos crespos, hoje meus cabelos estão soltos, eu uso óculos, tenho estatura média, acho que estou usando uma roupa cinza. Bom, primeiro, além de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, eu quero agradecer a todos os participantes, né, a todos os organizadores do evento também, é sempre incrível estar aqui, e também a nossa comissão, né, como bem disse, é muito bom fazer parte de um grupo que pensa da mesma forma que a gente. E é uma comissão muito especial e eu fico muito sempre feliz em estar presente, né, e conhecê-los pessoalmente. Bom, como foi dito, né, já na abertura, a gente falar do panorama atual da mediação seria um oceano que daria um outro congresso, né? São muitas possibilidades, os nossos palestrantes trarão temas que são distintos, porém que se complementam muito bem e se somam. Estamos evoluindo muito, e isso é bom, mas eu entendo que, como a Célia disse, em alguns momentos nós somos carpas, em outros nós somos fênix, em outros nós somos águias, e a gente segue sempre juntos, porque a gente não vai desistir, né, independente do que aconteça. Vou passar a palavra para os nossos palestrantes, porque eu estou bastante ansiosa para ouvi-los e imagino que vocês também. Fiquem à vontade. Bom dia, mediadores, mediadoras e simpatizantes com
o nosso projeto de vida, né? É uma alegria participar deste congresso, que é a certeza de que nós estamos fazendo um trabalho de muita importância, porque a OAB nos acolhe, e a ESA, por consequência, né? E, então, fazendo minha autodescrição, eu tenho 76 anos e cabelos pretos tingidos, sou de estatura média e estou hoje no branco e preto para fazer a composição. Falar desta importante do cenário da mediação hoje, né, eu quero fazer 3 aspectos do passado para poder a gente entender hoje e para fazer uma proposta para o nosso futuro muito breve. O primeiro marco que eu trago aqui é o ano de 1989, quando eu participei de um congresso em Paris, um congresso jurídico, e lá eu ouvi pela primeira vez as pessoas falarem de mediação. Não consegui sair de lá sabendo alguma coisa, né, mas fiquei muito curiosa, né, e aí, logo ao chegar aqui, lembrando o que já foi dito, né, falei com um professor da Faculdade de Direito, falei, olha, lá na França eles estão agora fazendo mediação. E aí ele me olhou bem e falou, será que você não traduziu mal? Né? Não é meditação? Então, nós começamos aí, em 1989, era 0 mediação no Brasil, pelo menos dentro do meu universo. 10 anos depois, justamente em 1999, depois de um percurso de muitas dificuldades de fazer com que esse conceito viesse, e eu sempre em contato com os mediadores na França, e o desenvolvimento da mediação lá. Em 99, eu percebi que eu só conseguiria dar uma sustentação a este projeto pela via acadêmica. E então fui fazer mestrado. Levantamento da bibliografia, 0 no Brasil, né? E só tinha as referências francesas, alguma coisa dos Estados Unidos e um pequeníssimo início no Reino Unido. Mas aí fiz a minha dissertação em 2003. Né? Foi difícil montar a banca examinadora, porque não havia quem estivesse acompanhando esse estudo todo. Bom, então, segundo marco, né? Eu acho que ele pontua bem. Terceiro marco, 2015, Código de Processo Civil. Né? Esse é o maior ganho que nós temos em toda essa trajetória. Né? Essa minha trajetória, neste ano, estou fazendo 35 anos. Né? E foi justamente no mês de setembro de 89. Então, hoje, nós temos
uma lei adjetiva que traz, inclusive, muito bem colocado, claro que merece aperfeiçoamento, mas nós temos dentro do código a diferença entre mediação e conciliação, né? Porque fala assim, a mediação, não sei o quê, a conciliação. Fala assim, nossa, nós participamos muito da elaboração desse código e ficamos realmente satisfeitos, né? Porque chegamos num ponto muito importante. E o que dizer da mediação, o panorama da mediação hoje no Brasil? Eu tenho ficado muito satisfeita de ser procurada por muitos alunos que estão fazendo TCC, dissertação e tese, de outros estados, por uma casualidade até a maioria do Rio Grande do Sul, de várias faculdades de lá, pedindo ajuda. Inclusive, até foi criado um espaço profissional que não se imaginava, que era assim, esses alunos, às vezes, me procuram para me pedir uma assessoria remunerada, né? Porque, muitas vezes, eles nem conseguem me convidar para compor as bancas por conta de custos, né? Alguns têm sido possível por conta dessa possibilidade via internet, né? Via Zoom. Mas eu fico muito satisfeita de ver o crescente interesse dos alunos de direito, tá? De outras áreas, não. Até hoje só recebi 2 demandas, da PUC São Paulo, né? Uma da psicologia, que eu compus a banca, e outra do serviço social, que também compus a banca. Mas as outras formações não têm dado espaço para desenvolver. Isso é uma coisa que nós precisamos, eu acho que, pensar em divulgar, fazer algumas, sabe, levar o conhecimento, fazer palestras nessas faculdades, né, que são tão importantes para compor o nosso arcabouço interdisciplinar. Eu, depois de 35 anos, né, neste barco, eu acredito piamente que o futuro da mediação e o futuro de uma qualidade de prestação jurisdicional, de um modo geral, né, por consequência do desenvolvimento da mediação, está na educação. Não tem como, não é, professor? Porque é só assim que nós vamos garantir uma quebra de paradigma, que é o nosso modelo, né, que é do litígio, uma cultura do litígio, né, para permitir que entre a cultura desta cultura de paz, né, que não é só fica tudo bonitinho, né, mas é a construção de uma não violência e tudo o que está a nosso favor num estudo interdisciplinar. Tenho uma grande preocupação, que, aliás, já foi falado hoje, e eu reforço, que são os marcos teóricos, né?
Então, por exemplo, o que é consenso, né, esse estudo mais aprofundado, né, o que é o conceito da mediação e o que é o conceito da conciliação. A conciliação é uma tradição no nosso convívio e no nosso direito, né? Começando pelo direito do trabalho, né, que criaram há muitas décadas, né, as juntas de conciliação e julgamento, né? Então, talvez até tenhamos um ranço, né, de conciliação pensando nessa época, né? E então nós temos que cuidar muito bem dos fundamentos teóricos para que a gente possa realmente exigir e implantar. Uma outra questão que eu tenho sentido é assim, né? Na França, que nós temos um bom exemplo, a mediação está fora do judiciário, sabe? Eu acho que esta é uma proposta, né, de criar até institutos de mediação que as pessoas possam recorrer, né, e que tenha algum vínculo com o judiciário no sentido de reconhecer, né, mas não de fazer a mediação no ambiente do judiciário. Porque tudo que nós queremos é a não intervenção do Estado nas relações privadas, principalmente quando se trata de direito de família, né? Mas só que a mediação é feita no ambiente do judiciário, né? E eu acho que essa é uma proposta que eu deixo aqui, né, para a gente pensar junto, porque eu acho que é esse o caminho, né? E outra questão que eu... Então, até para já encaminhar ao encerramento, da gente criar um slogan, né, que é educar para mediar, sabe? Vamos pensar nisso, né, em todas as nossas possibilidades, porque com isso nós vamos reduzir o afogamento do judiciário como consequência de um marco civilizatório e não como solução, né, que é ser mergulhador para ir lá e salvar, como disse a Fernanda. Então, acho que esse é o panorama que eu vejo, né, da mediação no Brasil hoje, né. Nós já tivemos uma aluna de mediação, Gisele e eu, que foi fazer mestrado em mediação na França, né, e ela me convidou porque era pelo direito, me convidou para atuar junto da composição disso, né, e tivemos muitos elogios de lá, dizendo, mas como o Brasil está avançado, né? Então, é isto, muito obrigada, e vamos a esse grande congresso. Bom dia a todos e todas. Bom dia, Natália, Fernanda, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui de volta. É uma honra estar novamente num congresso de mediação sediado pela nossa casa. E isso não é trivial.
Um pouquinho depois, no início dos anos 2000, eu me recordo quando a Célia Zapparoli apresentou uma proposta, um projeto no Ministério da Justiça, e eu me recordo da dificuldade de aceitar a Procuradoria, para variar sempre a Procuradoria, eu digo com a tranquilidade, quem foi 25 anos procurador concursado aqui do município, disse que não dava para ser, não tinha como resolver a criação, a institucionalização de um projeto permanente de mediação junto ao Ministério da Justiça. Isso foi em 2002. Boa parte dos amigos e amigas aqui já eram nascidos. De modo que, olhando em perspectiva, realmente muita coisa foi feita nesse período. Muita mudança de mentalidade foi construída. Naquela época, quando eu disse, não é trivial estarmos aqui nessa casa com a plateia lotada, a Ordem dos Advogados, eu me recordo muito bem, a Comissão de Ética e o Tribunal de Ética, o TED, tinha decisões no sentido de que era contra-recomendado que o advogado participasse de mediação. Ou seja, a Ordem dos Advogados tinha institucionalmente uma posição profundamente contrária, profundamente resistente à ideia de mediação. E não só, Ministério Público, sem dizer da cultura do litígio que predomina no judiciário, no cenário do judiciário como um todo. Então, eu digo isso porque assim, a gente tem que celebrar os avanços. Eu acho que a gente tem o dever de reconhecer que, enfim, muita coisa mudou nesses 25 anos, digamos assim. E muita coisa mudou para melhor. Mas muita coisa não mudou e ainda tem que ser mudada. E nós temos um papel importante de interferir nessa agenda de mudanças. Eu tenho aqui anotados alguns temas em torno dos quais eu acho que nós precisamos concentrar os nossos esforços de aperfeiçoamento. Acho que, do ponto de vista da conciliação e mesmo da mediação alojada no judiciário, muita coisa já foi feita, evidente que muita coisa deve ser aperfeiçoada, especialmente na Justiça do Trabalho, que foi a que mais resistiu. E é interessante a gente observar que essa resistência é, em grande parte, resposta ou reação a uma experiência ruim que o judiciário trabalhista teve com as chamadas comissões de conciliação prévia. Foi um desastre. Então, começar uma política em matéria de práticas autocompositivas ou consensuais de maneira errada é muitas vezes pior do que não começar, porque cria um trauma e uma resistência muito grande. A Justiça do Trabalho, até hoje, é muito resistente. Não é por acaso que ela fez todo o lobby para sair da lei de mediação. Não é por acaso que ela fez todo o lobby para não aplicar, para se excluir da Resolução 125. Não é por acaso que o Conselho Superior da Justiça do Trabalho demorou tanto para criar uma resolução semelhante. E acrescida, e eu diria mesmo, contaminada de uma série de objeções, de uma série de restrições à mediação no campo das relações do trabalho, o que é um grande paradoxo, porque a justiça, o direito do trabalho, as relações do trabalho, foram, digamos assim, uma das portas de ingresso das soluções autocompositivas, um dos cenários em que a negociação facilitada e as práticas que nos Estados Unidos são chamadas de mediação mais prosperaram, mercê do New Deal, da lei de 1935, de Franklin Roosevelt, enfim. Tudo isso é para dizer que eu acho que ainda temos que avançar, e esse é um dos tópicos que eu queria destacar, no sentido de um aperfeiçoamento da maneira pela qual a mediação é praticada no âmbito das relações do trabalho. É claro que não podemos pensar em nas relações do trabalho como relações
digamos assim, de sujeitos mais equalizados. Evidente que as relações de trabalho são relações coessencialmente assimétricas, mas não há relações simétricas numa sociedade, especialmente numa sociedade tão desigual como a nossa. Ou seja, temos que pensar a mediação apesar das assimetrias, né? E eu diria mesmo que, considerando as assimetrias, e pensar a mediação como uma forma de mitigar essas assimetrias, essas desigualdades. Bom, esse é o primeiro aspecto que eu queria destacar. Acho que avançamos muito, exceto na Justiça do Trabalho, na mediação e na conciliação judiciária, mas acho que ainda temos enfrentado muita dificuldade de avançar na mediação fora do judiciário. E o que é pior, eu diria que ainda estamos em grande parte, que era, aliás, um efeito perverso que a gente havia identificado lá atrás, lá quando veio a Resolução 125. Muito provavelmente, àquela ocasião, nós dizíamos e pensávamos, muito provavelmente nós teríamos que superar o viés de olhar a mediação sob o ponto de vista dos interesses e das necessidades do judiciário, e pensar a mediação sob o ponto de vista dos interesses da sociedade. Eu me recordo bem, Fernanda lembra-se das primeiras reuniões do FONAME, a Gisele, e a gente receava. É importante que o judiciário venha, o judiciário tem prestígio, tem força, tem estrutura, tem recursos, e isso vai ser um passo adiante no sentido de mudança de mentalidade. Mas não será sem custo. Como a gente, olhando agora para trás, não foi e não tem sido sem custo. É preciso pensar a mediação, eu estava falando, é preciso pensar a mediação sob o ponto de vista dos interesses da sociedade, né? O judiciário está se cuidando bem. Eu acho que a sociedade aqui não está se cuidando bem do ponto de vista do desenvolvimento de práticas autocompositivas, ou, enfim, consensuais. E esse é o segundo destaque que eu faria. Acho que ainda temos, nós aqui, e esse é um tema importante para esse congresso, creio eu, nós temos que avançar no sentido de aperfeiçoar as portas de harmonização entre a profissão do advogado e a atividade do mediador. Não sei por quê, quer dizer, eu sei, mas eu prefiro não dizer, vocês sabem. Existe todo um cenário enfim, em que as duas atribuições, os dois papéis, parece que são propositalmente apartados. E nós temos que lutar, temos que caminhar no sentido de aproximar essas duas atividades, né? Não há por que o advogado ser visto nem como um ator privilegiado, nem como um ator excluído da atividade do mediador. Não há absolutamente nenhuma razão de tratar o advogado de maneira destacada, ou a advocacia de maneira destacada, nem favoravelmente, nem desfavoravelmente à atividade do mediador. E nós sabemos que as coisas não estão bem nessa região, e acho que isso é possível avançar. Nós acho que avançamos até mais do que a lei recomendaria. Nós estamos, digamos, praticando algo malgrado as objeções normativas que estão vigentes. E temos que avançar mais. Eu acho que temos o mesmo dever de transgredir essas restrições, porque elas são absolutamente inaceitáveis, absolutamente repulsivas, porque discriminatórias e injustificadas, no meu ponto de vista. Não há um motivo pelo qual dizer que o advogado deva ser excluído ou deva ser, de algum modo, contido na atividade, na atuação da mediação. Quarto ponto que eu queria destacar, que eu acho que ainda estamos avançando com muita parcimônia, a remuneração do mediador. A remuneração do mediador judicial,
que é, ao meu ver, o mediador é o único ator do processo judicial que não é remunerado. Nós temos despesas judiciais para todo mundo, para perito, para todo mundo ali ganha. O meirinho, o oficial de justiça, o juiz, o procurador, o advogado. Mas o mediador, seja ele advogado também ou não, ele não tem a sua remuneração devidamente tratada. Eu acho que esse é um dado que já deveria ter sido resolvido, porque o judiciário tem recursos para isso. Não só tem recursos para isso, como o judiciário se serve reiterada e rotineiramente da atuação do conciliador e mediador judicial. Não há por que negligenciar a contrapartida da remuneração desse profissional. Isso não tem justificativa. Agora, falando de fora do judiciário, também existe uma dificuldade cultural na sociedade brasileira, nos atores em geral, atores econômicos, me refiro à empresa, não vou falar mais, porque a Daniela vai seguramente falar com mais autoridade do que eu sobre nesse campo. Mas, enfim, remunerar mediador é visto como um fardo e não como uma retribuição devida para um papel importante e relevante das nossas relações intersubjetivas. Então, é preciso mudar essa mentalidade. É preciso mudar a mentalidade de que a mediação, isso tem mudado gradualmente, a gente reconhece isso, de que a mediação é importante, que a mediação pode servir e pode ser aplicada e praticada em outros campos, mas ainda existe uma ideia de que é o seguinte, mas eu vou ter que pagar por isso? Hello? Onde nós estamos? Nós pagamos para todo tipo de atividade, não vamos pagar para o mediador? Isso dificulta a difusão da mediação e da cultura da mediação, quando temos que propor, quando temos que formar mediadores e falar, olha, só tem um pequeno detalhe, vai ser difícil vocês ganharem para fazer essa atividade. Não dá mais para a gente andar, digamos assim, tão vagarosamente nessa região. Por fim, para ser breve, como recomendaria os bons modos, recomendariam os bons modos, eu quero destacar uma dificuldade que eu tenho tido. Eu, Célia e alguns outros colegas aqui temos começado uma agenda de criação de serviços permanentes de mediação em cenários de campus universitário, com as características exacerbadas do convívio em campus universitário, tudo para os alunos, para os garotos, os meninos e as meninas, tudo é política, tudo é ativismo, tudo é uma causa, né? E a gente tem papéis diferentes, tem o papel do docente, o papel do servidor, mas, enfim, em universidades como aquela a que eu pertenço, como docente, já há 20 e tantos anos, a Universidade de São Paulo, a gente tem desde navios. Nós temos uma difusão tamanha que até em Rondônia nós temos um posto avançado da Universidade de São Paulo. São diversos campi pelo interior. Um campus de Ribeirão que é extraordinariamente grande, importante e relevante na região. Temos campos de Bauru, Limeira, enfim. Uma universidade desse porte, até agora, não havia se interrogado com o que ela faz com seus conflitos. Então, estamos começando agora na Universidade de São Paulo, já secundando a experiência pioneira da Universidade de Campinas, em que já realizamos 2 cursos, tem 2 gerações já de mediadores atuando, tem um serviço permanente já institucionalizado. Mas eu digo isso, eu trago esse exemplo para vocês, um pouco para dar notícia, para prestar contas, porque é uma universidade pública. Mas não só por isso, é pelo fato de que são enormes as dificuldades do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico. Não sabem os senhores nem as senhoras, os amigos e as amigas, como é difícil conversar com os colegas que respeitosamente desempenham a função de aconselhamento jurídico dessas instituições. E por que essa dificuldade?
Claro, nós sabemos as dificuldades culturais, etc., etc. Os profissionais do direito não são formados, a gente tem 2 ou 3 disciplinas optativas de mediação, e o resto é processo judiciário, é conflito, é litígio, é cultura da adversariedade ou adversidade. Bom, o fato é que eu quero, com isso, destacar para vocês que existem obstáculos surpreendentes e paradoxais decorrentes do fato de que existem leis que, inspiradas no Código de Processo Civil e na Lei de Mediação, avançaram no sentido de regulamentar as tais das práticas consensuais ou autocompositivas no âmbito, por exemplo, do Estado de São Paulo. Existe uma lei estadual aprovada, já em vigor, que deu nova redação a alguns dispositivos do Estatuto do Servidor Público do Estado de São Paulo, e que se aplica subsidiariamente às relações, ao processo administrativo disciplinar nas universidades estaduais e no âmbito do serviço público estadual como um todo. Sem dizer que isso tem uma grande importância simbólica no âmbito de todas as autarquias, simbólica e também de aplicação subsidiária nos regimes autárquicos, nas relações autárquicas, perdão, do Estado de São Paulo. Tudo isso é para dizer o seguinte, que essa lei veio para ajudar, para encorajar, para permitir, mas em vez de permitir, a gente sabe o que ela fez? Ela reinventou a roda e introduziu uma nomenclatura absolutamente desconhecida e surpreendente para a tradição da mediação. O que faz com que os nossos colegas, com toda a boa vontade, procuradores da USP, da Unicamp, com toda a boa vontade, têm que fazer um exercício hermenêutico colossal. É quase uma pirotecnia hermenêutica para permitir que a mediação seja praticada. Eu dou um exemplo para vocês. Reproduzem coisas do tipo, mediação não pode incidir direitos indisponíveis. Sabe aquela história? Elas fazem, hello, mediação não é sobre direitos, é sobre relações. Mediação não é transação de direitos, mediação é recomposição, restauração de possibilidades de diálogo e de aceitação recíproca em cenários de diversidade. Bom, com isso eu concluo dizendo que assim, o balanço é indiscutivelmente positivo em muitos aspectos, mas eu acho que, ao lado de celebrar os avanços, é muito importante nós apontarmos para as insuficiências de melhoras e de desenvolvimento e apontarmos caminhos para o aperfeiçoamento daqui para frente. E esse congresso tem um papel e terá um papel significativo, porque, de algum modo, pensar a mediação na ordem dos advogados é algo mais do que um sinal de prestígio, de relevância para a mediação e para a advocacia. É também um sinal de que as instituições devem estar crescentemente sensíveis ao aperfeiçoamento dessas práticas, digamos assim, genericamente, autocompositivas ou consensuais. Muito obrigado a todos e todas. Bom dia a todas e todos. Vou aqui fazer minha breve autodescrição. Tenho 43 anos, 1,70 m, sempre roubando esse 1 centímetro aí do 1,69 e arredondando para 1,70 m. Olhos castanhos escuros, branca. Estou vestida com uma blusa rosa, florida. E queria aqui agradecer inicialmente o convite, parabenizar a comissão por esse congresso sempre tão esperado, com temas e uma agenda muito relevante para a mediação. Agradecer aqui em nome da Fernanda Tartucci, Célia Zaparoli, Marco Lorenzini, que fez o convite, também a todos que estavam aqui na mesa de abertura. É um prazer estar nessa mesa também aqui com os meus colegas, falando desse tema do panorama da mediação. Foi difícil aqui, né, escolher o tema, né, dentro dessa perspectiva de pensar em balanços, pensar o que vem acontecendo, e eu gosto muito de trabalhar dados empíricos como um mote para pensar uma agenda para frente, mas também o que a gente tem feito, né, o que tem acontecido no mercado da mediação. No último congresso, eu trouxe uma pesquisa que mapeou 10 anos da mediação empresarial
em algumas câmaras institucionais, principalmente aqui no eixo do Sudeste. E hoje o que eu optei por fazer foi escolher um pedaço dessa pesquisa, né, que é especificamente sobre escolha dos mediadores e mediadoras e diversidade, e fazer uma lupa aí maior para tratar esse tema tão importante da diversidade na mediação. Eu tive a oportunidade de fazer esse levantamento para uma apresentação no Rio de Janeiro, num encontro do ICFML, a Mangine estava lá também. Acho que é um tema bastante relevante em termos de balanço, e por isso optei por trazê-lo aqui também. Sem prejuízo, é claro, disso, né, nos levar para outros lugares. Há um recorte aqui da mediação empresarial e da mediação empresarial nas câmaras, portanto. Embora essas questões todas tratadas anteriormente, como a política judiciária, né, os 15 anos da Resolução 125, acho que existe um momento importante de balanço também, quantitativo e qualitativo, do que aconteceu, do que vem acontecendo, né, no Judiciário. E sem dar o spoiler, mas já pensando aí no próximo congresso, a Daniela Kizuli está aqui também, a gente está na FGV começando uma pesquisa junto ao FONAMEC, que é o Fórum Nacional de Mediação, sobre a política judiciária, né, para mapear esses 10 anos de política judiciária, uma pesquisa que começa aí no final do ano, dura um ano, então espero que em breve a gente possa ter também dados sobre essa política e sobre, né, a mediação no judiciário, dentro desse balanço a partir da Resolução 125. Mas passando aqui para o que eu preparei hoje, não sei para onde eu aponto, acho que para cá. Nossa, realmente eu preciso do meu óculos, mas vamos olhar para cá. Aqui temos a agenda, tá? Então, eu vou começar falando um pouco da diversidade, interseccionalidade, trazer alguns números a partir da pesquisa, e depois algumas iniciativas do que vem sendo feito, do que ainda pode ser feito nessa temática. Bem, primeiro, né, é importante colocar um tema que acho que todos concordam, né, de que a diversidade importa e que ela agrega valor, né, em termos de representatividade, em termos de equidade, em termos de melhora, né, na produção dos resultados e no processo, inclusive, dos métodos consensuais, né. Então, tem várias pesquisas sobre isso. Essa pesquisa da McKinsey talvez seja uma das pesquisas mais emblemáticas, aí, de mais difusão, né, trazendo diferentes perspectivas da diversidade, em termos de gênero, idade, raça, orientação sexual, classe social, origem geográfica, neurodiversidade, enfim. E o aspecto qualitativo, né, de trazer melhores decisões, melhores resultados, inclusive financeiros, aí tem um olhar para as empresas especificamente, e maior capacidade ali, inclusive, de evitar erros, né, de partir de premissas ali de grupos homogêneos, inclusive. A gente tem alguns levantamentos sobre diversidade nos escritórios, né? E a análise, por exemplo, traz essa perspectiva, né? Então, analisa várias bancas. E eu acho que aqui a gente tem um desafio grande de interseccionalidade, que é a falta do dado, inclusive, né? A maior parte dos escritórios não informa, por exemplo, sobre participação de PCDs no quadro de colaboradores, sobre negros, sobre participação das mulheres na equipe dos escritórios. Então, tem uma subinformação. Claro que alguns informam, mas tem um subdado. E sem esse dado, sem esse diagnóstico, é difícil até a gente avançar ali na análise dessa realidade. Então, tem um desafio de partida, que é não só a existência da interseccionalidade no que diz respeito à diversidade, mas também essa falta de informação. E aí, trazendo isso para a mediação, nessa pesquisa que eu comentei ainda há pouco, que chama Mediação em Números, né, que mapeou esses 10 anos da mediação empresarial, nós tínhamos um pedaço dela que olhava para a indicação dos mediadores e das mediadoras. E sempre causava surpresa essa informação, porque, normalmente, eu até estava contando aqui, enquanto estava sentada, quantos homens e quantas mulheres estão presentes, mas existe uma premissa de que tem mais mulheres na mediação do que homens, né? E se contando, eu não conto, talvez eu contei aqui uns 20 homens e o restante mulheres, de 20 e poucos homens. Então, a premissa é que tem mais mulheres do que homens, mas quando a gente olha esse dado na perspectiva empresarial, a indicação ainda é predominantemente masculina.
de mediadores homens, média de 45, 60 anos, isso nos primeiros 5 anos que a gente mapeou, e depois, nos últimos 5 anos, ainda se mantém a predominância masculina, mas quando há duas preocupações, né, principalmente das instituições, que são as câmaras de mediação e arbitragem, quando indicam mediadores, se preocupam com a equidade, a diversidade, inclusive de gênero, dentre outras, e também se preocupam nas listas em ter um equilíbrio especificamente aqui de gênero. Então, algumas iniciativas, mas ainda manutenção, né, do que a gente vivia nos primeiros 5 anos, que é o predomínio da escolha dentro desse universo da mediação empresarial. E aí vem a pergunta inicial do porquê será. Né? Se é um campo em que você vê mais mulheres, por que nesse nicho, especificamente, há mais indicação de homens mediadores? E uma das hipóteses possíveis, eu trago aqui, né, alguns dados para a gente refletir sobre ela, é que essa escolha é feita diretamente pelos escritórios de advocacia. Então, a gente tem, obviamente, uma questão de fundo ali mais estrutural, que é porque essa indicação é feita ali pelos sócios dos escritórios, ainda é feita predominantemente, né, reflete ainda, né, algo mais estrutural em relação a essa escolha masculina. Como esses dados faltam para a mediação, o que eu fiz também para complementar essa análise, né, da indicação pelos escritórios, é trazer os dados da arbitragem. Eu sei que é a prima distante, né, a Fernanda até brincou aqui, mas como é o mesmo mercado, no sentido de que muitas vezes essa escolha é feita porque há uma cláusula escalonada média-arb, ou há uma janela de mediação no curso de um procedimento arbitral. Então, dentro desse espectro que eu olhei, que é a mediação empresarial, eu busquei ali entender como que vem sido feitas as escolhas das árbitras, e entender um pouco o que isso diz sobre a escolha também das mediadoras. E, no caso da arbitragem, tem mais informação e tem mais diagnóstico, então, por isso, eu achei que seria interessante trazer. Primeiro, desde 2000 e... Aqui a gente tem, desde 2015, né, uma pesquisa que é feita e que identifica um aumento no número de mulheres nomeadas, mas a gente vê que é um aumento de 12% para 21%. Então, ainda é um percentual baixo. Quando a instituição nomeia, ela costuma, a mesma coisa em relação à mediação, se preocupar com alguma política de diversidade. Mas, quando essa indicação é feita direto dos escritórios, ela claramente é uma indicação num percentual menor de mulheres. E, muitas vezes, nomeação repetidas. Então, o mesmo grupo ali de pessoas sendo reiteradamente nomeado, isso mesmo quando se traz a questão de gênero das mulheres. Outra questão que eu acho que diz muito também sobre essa questão de quem indica normalmente na arbitragem, né, você tem um painel arbitral de 3 árbitros. 2 são indicados pelos escritórios e a presidência é indicada pelos árbitros, né, pelos coárbitros que foram indicados pelos escritórios. E tem uma diferença enorme das mulheres como presidentes, 20%, ela dobra, né? Se a gente considerar, aqui a gente tem, na verdade, ainda a comparação, né? Mulheres como presidentes, 20% em 2016, 2020, 43%. Então, você vê um aumento ali das mulheres como presidentes indicadas, né, pelos coárbitros. Mas, quando a gente olha indicada pelos escritórios, normalmente, mulheres, 11%, depois, em 2020, 21%. Então, a gente tem o dobro aqui, né, se a gente comparar esses 2 percentuais. Aqui também uma outra análise, levantamento mais recente, que eu fiz a partir das estatísticas dos relatórios das próprias câmaras. A gente vê também que, como presidente, aqui o verde é o homem, o rosa é a mulher, né, você tem um número muito maior de homens, especialmente na posição de coárbitros. Mas ainda na posição de presidência também, isso aqui dividido por câmaras, que são as câmaras que eu analisei nesse estudo da mediação também. Então, aqui, além desse levantamento de 2022, a Selma Lemes faz um levantamento de arbitragem em números e reforça também essa diferença de mulheres nessas 2 posições, indicada pelos coárbitros ou indicada pelas partes. E aí vem esse questionamento, né? Então, será que a gente está simplesmente falando desse mercado, né, desse mercado jurídico que ainda se preocupa menos com diversidade, ainda que coloque isso na pauta, né, diversidade e inclusão, né, que é um passo a mais ali também em relação à diversidade, mas ainda é um mercado que, quando a gente olha os índices empresariais, a gente vai olhar que tem muita desigualdade, seja de gênero, seja interseccional, né? Quando a gente coloca outras questões envolvidas, como a questão racial, os números mostram, as pesquisas e levantamentos mostram o quanto ainda há muito, né, a se percorrer.
poucas semanas atrás, né, viralizou ali uma fala, Deus me livre, né, de mulher CEO, que a gente vê o quanto isso está absolutamente presente, né, e se coloca dentro do mercado. Mas os números, para além das falas, nem trouxe a fala aqui como registro no PowerPoint para não fazer, né, para não dar um espaço que essa fala não merece, mas só fazendo referência ao quanto os números, de fato, ainda nos levam a poucos avanços, né? E, obviamente, quando a gente olha na ponta, que é a indicação da mediadora e do mediador, né, nessa perspectiva empresarial, isso é a ponta do iceberg, mas também é bastante refletido. Aqui outros dados, né, de empresas diversificadas, oportunidades para diversidade étnica e cultural. Então, dados a partir de pesquisas, mais uma vez aqui a pesquisa da McKinsey, que, embora se tenha tido algum avanço, né, na percepção da qualidade da diversidade nas empresas, ainda há muitos desafios para implementar, especialmente quando você vai afunilando, né, para o topo ali da carreira, para as equipes executivas. Aqui se coloca apenas 4% das empresas analisadas têm mais de 40% de mulheres em suas equipes executivas. E aí, bem, diante desse diagnóstico, o que tem sido feito, o que pode vir a ser feito, né? Então, essa reflexão a partir das câmaras e a partir da nossa realidade também. As instituições têm cada vez mais se preocupado com a CTM e pensado em algumas práticas, que aqui eu chamei de estratégias de cima para baixo, né, top-down, de políticas, né? Então, por exemplo, essa política das listas, de ter uma lista equilibrada, política na indicação, então, na hora de indicar, também se preocupar com alguma diversidade, com a diversidade de gênero e outras diversidades também, tanto nas suas nomeações quanto nas listas, como também para a nomeação de conselhos, né, internos, órgãos responsáveis, por exemplo, pela composição da lista, órgãos internos, comitês dessas câmaras que tenham essa preocupação, comitês, inclusive, de diversidade, algumas câmaras e instituições já começam a ter. Outra questão super importante que algumas câmaras praticam é o patrocínio de eventos que garantam diversidade. Então, isso também é um mecanismo difusor bastante relevante, né? Então, às vezes, chega aquele pedido de patrocínio, você olha ali os palestrantes, tem um total de 0 diversidade, e a instituição não apoia, mesmo que o tema seja um tema de alto interesse, ou isso gera um efeito positivo, que é rever ali o evento para que isso traga essa reflexão. Os pledges, né, que são os compromissos, né, compromissos que buscam ali também, né, impactar em uma cultura de diversidade. Então, você assinar um compromisso que você vai adotar práticas, prestar contas dessas práticas, divulgá-las, né? Então, algo um pouco premial, mas também que traz transparência, que traz palco para isso, esse efeito mais difusor. Estímulos também a grupos mais jovens, né? Tem também toda uma questão relacionada ao etarismo em relação à mediação, que é uma das questões. São muitas as interseccionalidades possíveis. Então, também pensar nas mentorias, nas competições, nos workshops, nos treinamentos, pensar nessa nova geração que vem se dedicando ao tema. Aqui eu coloquei por instituição, acho que tem grupos ou políticas relacionadas à diversidade, né? Então, aqui também por temas, né? Gênero, pessoas com deficiência, comissões de gênero, LGBTQIA+, gerações, enfim. E algumas iniciativas também, né? Relatórios, eventos, encontros, né? Então, essa preocupação também em promover esses espaços para debater esse tema. Aqui é o pledge, né, que é esse Equal Representation and Arbitration Pledge. A gente tem um pledge de mediação, né, mas é um pledge ainda mais geral, né, não com essa transversalidade da diversidade. E aqui, esse pledge na arbitragem de diversidade, vejo que os compromissos são muito básicos. Publicar estatísticas de gênero nas indicações, garantir representação nos comitês, órgãos e painéis, igualdade de inclusão de mulheres em listas de potenciais árbitras, incentivo de apoio à mentoria, encorajamento de mulheres na área. Então, são compromissos bastante simples e bastante básicos e importantes ali em relação à questão da diversidade.
Alguns outros atores também que vêm, né, adotando, eu falei de algumas pesquisas, né, acho que assim, dado é muito importante, porque a gente precisa conhecer a realidade, não entender essas estatísticas, né, os censos sobre diversidades, utilizar essas bases também para indicação de mediadores, reconhecer e apoiar práticas e programas em prol da diversidade. Então, aqui alguns exemplos, tanto no Brasil como fora do Brasil, nessa perspectiva. Mas a outra questão, e aí já para concluir que eu queria trazer, além dessas iniciativas mais institucionais, é pensar iniciativas que eu chamei de top-down, né, as institucionais, que essas bem de cima para baixo, pensar algo de baixo para cima também, pensar algo que a gente pode fazer no nosso dia a dia para, né, tentar mudar essa realidade e se envolver também com essas práticas. Eu acho que o PLED tem esse papel, né? Acho que todos nós podemos assumir esse compromisso, independentemente de haver na instituição uma formalização desse compromisso de conscientização, de sensibilização, de conhecimento dessa realidade e dessas desigualdades também, que são estruturais. Capacitação e desenvolvimento de competências, programas de mentorias, né? Então, se envolver na perspectiva de ter mentorandos, de ser mentor, de ser mentorando em relação à mediação. Às vezes, não dá para colocar uma co-mediação, mas dá para deixar aquela pessoa observando, e tem trocas muito ricas também que podem acontecer com essa participação ali de quem está buscando se inserir mais nessa área. Ter mais networking também, né? Acho que ter mais encontros, ter mais espaços de trocas ali em relação a mediação com essa preocupação de diversidade. Não posso deixar de citar uma iniciativa da FGV que chama o WeMentor, que é um programa de mentoria só para mulheres. Não é só sobre mediação, né, sobre vida profissional, mas são espaços que a gente vai criando ali, né, para ter esses encontros, para ter esses momentos de discussão de diversidade. Na Arbitragem tem também um almoço que já é organizado há bastante tempo, que é um almoço também que se faz um match, né, aleatório entre as pessoas, então você não sabe quem você vai encontrar no almoço, você encontra e troca, né, bastante. Isso é trabalhado antes para justamente ter a diversidade entre aquelas pessoas que estão se encontrando. Isso é bem bacana. São formas criativas ali de promover esses encontros. Aqui também falei do ICFML em relação a essa preocupação, né? Tinha um comentário ainda há pouco que foi um tema que eu levei para esse evento. Os escritórios, né, têm também alguns buscado, né, adotar algumas iniciativas em relação à implementação de iniciativas de inclusão e de diversidade. Então, o primeiro ponto são os censos. Então, começar a olhar para dentro, né, e olhar nessa composição, e olhar os desafios, e debater esses desafios a partir dos dados. Então, esse é o passo principal. Alguns têm comitês, né, promovem eventos, buscam treinamentos, né, e incentivar mentorias, e aí há uma variação. Acho que as empresas já deram um passo maior do que os escritórios. A gente vê mais iniciativas nas empresas que afetam os escritórios também. Tem muita empresa que fala que só vai contratar o escritório se o escritório também se comprometer no PLED, né, com algumas políticas de diversidade. E, aos poucos, a situação nesse ambiente empresarial, mesmo que não tão rapidamente, mas vai, né, se movendo nessa perspectiva. Considerando, é claro, que, por mais que algumas iniciativas sejam adotadas, a gente já tenha muitos desafios em relação à diversidade, quando a gente fala em inclusão, né, que não é só, como aqui se coloca a Verna Myers, né, VP de inclusão do Netflix, não é só convidar para a festa, mas é também chamar para dançar, né? Então, acho que é algo que reflete bem, né, esses desafios, não só de ter as listas, né, de olhar ali numa perspectiva mais de diversidade, mas também chamar para essa dança e promover novas danças e novos encontros, inclusive aqui na mediação. Então, isso que eu queria trazer aqui para o debate e agradecer novamente o convite. Obrigada. Uau! Quero agradecer imensamente, né, a contribuição de vocês e temos muito que comemorar por todos os avanços, porém temos muito trabalho pela frente e seguiremos, né, ao longo do congresso, né, no Rodas Consensuais, que eu recomendo a todos, né, tem algumas edições já no YouTube, recomendo que assistam. Na nossa vivência pessoal, como profissional, como pessoa, nos grupos que estamos, né, inseridos, e seguimos aí nessa batalha. E aproveito também para recomendar, né, peço licença, o canal do YouTube da doutora Águida. É maravilhoso, gente, vocês vão adorar, eu adorei.
Muito obrigada a todos. É ótimo mesmo. Muito bom, muito obrigado. Professor Freitas, Daniela Gabay, doutora Águida, Natália, excelente painel com as exposições de vocês.